Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Um programa tão Tanto importante mesmo. Sucesso para pego canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert, aqui está ele, muito belinho. Ele é o Eric Lima. Tudo bem, seu Eric? Tudo bom? Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Eric estuda Direito. Isso, tô indo pro segundo semestre agora. Boa. Já senti já o baque já do que é estudar direito. É complicado? É complicado. E então, uma das mais importantes e também uma das mais complexas que tem já no primeiro semestre. Já sente já de vez o que vem pro resto dos cursos. Eu não entendi nada do que você falou. Ele fala Não, porque embolado. o primeiro semestre... Deixa ele falar. Desculpa. Primeiro Porque o primeiro semestre semestre você já consegue ter uma noção bem do que vai ser básica do curso. básica do curso. Mas é um belo curso. É um belo curso, Mas é. é pra desistir. Não é pra desistir. Quem é tonto, quem é fraco, quem é trouxa. é isso aí. É Quem não isso aí. Só os fortes fazem direito, isso igual o aí. Emílio Surita. É isso aí. Agora de piercing no nariz, nenhum juiz te respeita, rapaz. Até Mas 5 é anos que- dá pra tirar e coloca uma borrachinha Aí e já sim. era. Ele é promoter também. Também. Ai, então, babado. então- É um tá, cara tá dinâmico. coerente. Ele é Ele moderno. dá uma É tá camisa de seda, tá- porém um piercing com, no é isso aí. nariz. Tá com um pé em cada canoa. Põe em cada canoa. É isso Ficar aí. sem dinheiro que não dá, né? É isso aí, É Eric. a Você crise. tem toda a razão. E se vocês quiserem também, uma das baladas eu consigo VIP pra todo mundo, camarote. Onde? Só Que fala. balada, que balada. Tem a Brooks, tem o Villa Mix, tem várias. Ai, não Só tem. balada Só top. balada top. É isso Ai, A que aí. gente vai. rica. Eu quero. Cala sua boquinha. Eu gostei. Eric Lima, nosso Robert de hoje, Boa, 22 anos, ele habita Interlagos. Ele é da nossa querida amiga, não é isso? Qual amiga? Ninguém. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Com o beijo elefante. Presença de Herbert hoje aqui em Boleiro. Gênio, irmão. Isso é Herbert. da época do Manolo, velho. Exatamente, Herbert um clássico. Clássico. Tá vendo? Ouvintes bons sempre voltam. Porra, graças a Deus. Herbert isso agora aí. é bombeiro em Brasília. Ó, a gente conheceu ele, era revisteiro, lembra? Legal. Bombeiro é um negócio... É legal. É, lógico que é, pô. É, só na mangueira. Fetiche. Vamos lá. Se quiser mesmo fazer alguma coisa, faça. Não anuncie. É, isso aí. Quem você convidou, Couve? Couve engravida! Muito bem, hoje teremos o filósofo Luiz Felipe Pondé. aí sim, Hoje hein? aqui no Pânico, ele tá lançando o livro O Guia Politicamente Incorreto do Sexo. Ai, Do adoro. sexo? Hoje vamos falar de sexo sem ser amadores, certo? Acho incrível. Vamos falar de sexo como profissionais nesse programa. Profissionalmente? Portanto, se você, querido ouvinte, tiver muito ien, desligue o rádio ou mude de estação. É, não vem encher Hoje, o saco, é. o filósofo professor da FAP, o Pondé vai estar aqui com a Colunista da gente. Folha. Colunista da Folha. Vamos trabalhar então? Tirem os Vamos. pulou. Então tá no ar o Arrasou. Pânico. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje nós temos um entrevistado de altíssima categoria nesse programa. Esse programa hoje estará num grau maior. É, aumentou. Aumentou o grau. Aumentou. Porque está aqui hoje filósofo, professor, escritor, ele é colunista da Folha de São Paulo, ele é muito lido na Folha de São Paulo também, professor, doutor em filosofia da USP. Que beleza. Ele fez Universidade de Paris, ele é na FAP, ele é do curso de comunicação da FAP, ó, o currículo dele. Professor de Ciências da Religião da PUC São Paulo, filosofia na FAP, está aqui Luiz Felipe Pondé. Fala, Pondé. Tudo beleza? Tudo beleza. Pô, e obrigado por você? você ter vindo, cara. O Muito prazer bacana. é meu. Muito bacana você ter vindo aqui. Você sabe que você, a sua coluna na Folha sempre é muito lida, sempre muito contestada Sim. pelos leitores. Graças a Deus, faz barulho. Graças a Deus, faz muito barulho. é. E eu acho muito bacana. E ele tá lançando agora o Guia Politicamente Incorreto do Sexo, minha querida Marina Mantega. Acho São, incrível. são posições que dão dor nas costas, é isso? Algumas até, Entendi, mas entendi. não é exatamente o foco.
Pondé, Boa, Pondé. esse sexo, porque existe o sexo para os amadores e para os profissionais. E os profis, Não é? Tem os claro. amadores e os profissionais. É um livro para amadores? É um livro para amadores que gostariam de ser profissionais. Sim, Por isso que é um guia. Então é Exatamente. ótimo. Então, quer dizer, umas dicas. mas é muito difícil um amador, neste momento em que vivemos, se tornar um profissional. Porque hoje, na realidade, quando você fala de sexo, amador e profissional, acabou ficando duas palavras meio confusas, né? Porque se a gente associa a profissional a só quem recebe por sexo, é complicado, porque até a ideia de se você recebe por sexo não é complicado. Um jantar é receber por sexo. Quer dizer, sair pra jantar e fazer sexo depois está sendo pago, normalmente a gente acha que não. E também profissional, quando eu falo em profissional, eu não penso em profissional do sexo. Eu penso em alguém que faz sexo não só de brincadeira. É isso que eu quero dizer. Exatamente. É transudo, é transudo. Exatamente. É isso aí. transudão, Transudo, transudão. né? Em quem Transudo. leva Essa palavra é boa. É boa, transudão, né? Transalhão também é legal. Seria quem leva o sexo a sério. Isso. Sim. Mas o livro, na realidade, ele está discutindo uma certa censura sobre o sexo. Por isso que o nome é politicamente incorreto. Né? Quando começa essa censura do sexo? Olha, o politicamente correto, que é a censura, ele não começa no sexo. Ele é, na realidade, uma tentativa de você fazer com que as pessoas tenham medo de falar coisas, de pensar coisas. É um controle de gestos, é um controle de temas na mídia, é um controle de questões na universidade. São lobbies que começam a perseguir pessoas porque elas não aderem a determinados conjuntos ideológicos, entendeu? Começa por aí, então não começa com sexo, começa com a política. Pondé, mas isso aí, o politicamente correto, que nem a gente ouve falar muito, é uma pressão social. É uma pressão que a sociedade exerce sobre a gente. Alguns setores da sociedade. Mas quem é que faz isso? Quem é esse grupo que, É de cima? Olha, que determina? Hoje, quando a gente fala em politicamente correto, certo? O livro é contra isso. A gente está falando de principalmente produtores de conteúdos nas universidades. Ou seja, são pessoas que produzem conteúdos, esses conteúdos formam jovens, esses jovens vão trabalhar na mídia, isso é um ramo. Outro ramo são os produtores de conteúdo que formam jovens que vão ser advogados, juízes, certo? Então você tem um encontro entre, digamos assim, uma visão de mundo que sai da universidade e entra no espaço público, seja no debate público da mídia, e você tem uma outra visão que vai pelo viés jurídico, e a gente sabe como o mundo jurídico pode ser autoritário, basta ver a história do WhatsApp hoje, certo? Essa prova de idade da pedra que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, Absurdo. né, esses 2 dias. Então, o politicamente correto, quem faz isso, antes de virar lei, né? Isso é uma discussão que surge na universidade. E surgiu na universidade mesmo, nos Estados Unidos. É uma ideia de que você deve forçar as pessoas a pararem de pensar de determinada forma porque seria incorreta. Não seria educada, não seria interessante. E aí a gente tende a ir com a maioria. Se a maioria tiver determinado aquilo... Maria vai com as Mas outras? é que tá. A maioria não é politicamente correta. E Mas aí eu vou... direciona um pensamento da maioria. Direciona no sentido de que você, de repente, tem artigos em jornal ou tem discussões em programas de televisão ou de rádio, né? Nas universidades, nas escolas, também de nível médio. Mas eu queria frisar uma coisa, a maioria não é correta. Ou pelo menos grande parte. Não é correta em que sentido? Quando vai, falando do livro, O Guia Politicamente Correto do Sexo, quando vai discutir sexo, gosta de discutir sexo ainda com uma certa sacanagem, com um certo erotismo, com uma certa brincadeira, que os corretos não querem. Os corretos acham que sexo tem que ser tratado entre advogados, estou exagerando, claro, né? Mas que tem que ser tratado, assim, de uma forma... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho impossível você ter uma vida Ter manual. afetiva, sexual. Como? Tem um manual. Eu acho que é impossível você ter uma vida afetiva e sexual em que o casal se respeite o tempo inteiro. Entendi. Tem tensões, Entendi. né? Tem inseguranças. E o politicamente correto no sexo transforma a vida afetiva numa espécie assim de manual de boas maneiras. E aí eu acho que no final deixa as pessoas meio broxa. Entendi. Que é a coisa do casamento, né? O casamento destrói o sexo Como e o assim? diálogo. É, Ele consegue destruir isso.
Casa pra você ver. horrível. Sim, Coisa porque quando- drástica. porque quando você... Calma, Ele tá sendo um pouco romântico. calma. ele Você tá achando que o baianinho que tá lá te esperando, tá? Quando você casa, você coloca ali uma barreira. Você fala, não, é a minha esposa, tal. É isso que a gente tá falando. Que o politicamente correto do sexo seria isso. Com a minha esposa ninguém mexe. Com a mãe dos meus filhos ninguém mexe. É sagrada. Você transforma uma Nossa algo- Senhora. Esse é o politicamente correto. Correto. Esse é o politicamente correto, digamos assim, clássico, que não é o objeto do livro. Sim. Eu vou dar um exemplo do que é politicamente Pô, correto você no comprar livro. esse livro, você é não compra. trouxe. É, Não, vou não ter que trouxe, comprar. esqueci. Já, Mas, tá, assim, já tá na loja. já tá na loja. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, é politicamente incorreto usar expressões como comer uma mina. Sim. Não, normal. Certo? É politicamente, É politicamente incorreto. correto. Comer é como é, se a palavra comer no sexo não estivesse envolvida com a carga erótica. É claro que tá. Nos jogos internos dos casais, essa palavra aparece o tempo inteiro. Mas na hora que você reprime essas ideias, é como se fosse incorreto pensar assim. É Entendeu? feio, né? As feministas. Nossa, a é, mulher não então. foi feita para comer. Mas sim. você acha que essa geração de novos formadores de opinião, você falou assim, as pessoas que estão na faculdade, os professores, não sei o quê, há uma solução? Vai precisar, será necessário uma revolução, um pensamento coletivo novo? Porque essas pessoas estão sendo formadas para pensar que tudo é heteronormativo, não sei o quê, não sei o que lá, umas palavras que eu nem sei o que significam. É. E você acha que pra mim parece que eu sou pessimista, parece que não tem fim. Parabéns. Parabéns o quê? Porque você é pessimista. Porque não tem fim, sabe? Porque as pessoas vão ser formadas. A menos que exista uma revolução, alguma coisa um contrapensamento desse pensamento aí. Entendi o que que tá você sendo está falando. formado. Sem dúvida. Inclusive, eu acho que essa discussão, o livro, ele tem um foco nos relacionamentos heterossexuais, né? Certo. E eu digo isso no sentido de que, olha, existem outras questões, mas não é a questão desse livro. E eu digo, o livro é escrito por alguém que gosta, um cara que gosta de mulher. Admira, gosta, sempre gostou. Portanto, o foco é um foco masculino, hétero, falando quase o tempo inteiro sobre mulher, apesar de que eu também discuto questões, medos dos homens, não sei o quê. Eu acho assim, olha, precisa sim uma atenção aos professores, no sentido do que eles falam com as crianças na sala de aula, respondendo diretamente o que você falou. Eu não sei, assim, uma revolução no sentido de prestar atenção para que determinados coordenadores e professores não fiquem falando as ideologias que eles têm na cabeça, jogando tudo na cabeça dos alunos. Uma atenção maior. Veja, uma coisa é você aprender a respeitar a diversidade sexual, que nem é o tema do livro, que é fundamental aprender, Claro. né? Sim. Outra coisa é você começar a fazer com que os meninos, gênero, né? Os meninos se sintam malvados porque eles gostam de meninas, entendeu? Ou porque eles querem seduzir colegas na escola, então que eles fiquem achando que eles são machistas por causa disso. Então, no que você falou, me parece que sim, uma atenção maior, principalmente nas escolas, porque eles já chegam na universidade com essa coisa na cabeça. São os professores que fazem Seria bunda molice? Uma bunda molice? Juvenil. dos caras. Tô implantando uma geração de Acaba bunda mole. ficando um pouco, sabe? É. Eu acho que os caras estão ficando meio frouxos mesmo. É claro que eu tô generalizando, não é verdade. Sim, sim, né? mas não- Generalização é sempre meio falso. Sim, mas sempre é o que parece estar. Eu né? acho que tem A uma sensação certa demonização do de macho. certos afetos masculinos Sim. devido a muitos problemas ao longo da história verdadeiros, mas que acabam acuando um pouco. E os meninos, por exemplo, você pode ver um menino outro dia, você pode ver um menino que reclama, sei lá, se você, professor, dá uma atenção para uma aluna porque ela tá nervosa e chorando, e aí você vira pro cara e fala assim, cara... Assédio. Não é isso já aí é outro inferno, inclusive, já é, né? exatamente, Mas, sim, mas não era isso que eu queria dizer. Imagina assim, tem moleque por aí hoje que cobra que se o professor é mais cuidadoso com uma Carinhoso. menina, ele quer que o professor seja cuidadoso com ele igual. Sim, Entendeu o que eu quero entendi, dizer? claro. Daqui a pouco eu acho que tem uns caras que Se vão inverte. achar... A coisa se inverte. eu acho que daqui a pouco vão ter uns caras que vão achar que o homem não fica grávido é injustiça social. Mas certeza. Não, é injustiça Certeza. social, tem o direito de ficar grávido também. Sabe? É isso que Quero eu quero ficar dizer. grávido, Ô, Pondé, você acha que vai ser insuportável viver no mundo, na nossa
vai ser insuportável Futuro, a nossa assim? vida no futuro? Então, quer dizer, eu na realidade, veja, eu acho que isso tudo é muito fruto de um enriquecimento material da sociedade. Se a gente ficasse, de repente, tivesse uma crise grave econômica, voltava todo mundo para a pré-história, né? Caras iriam matar para sobreviver, mulheres iam morrer de parto ou não, né? Voltar para a pré-história. Mas imaginando e desejando que isso não aconteça, eu tenho a impressão que daqui 1000 anos vão lembrar da nossa época como uma época de mimados e ressentidos. Né? Mimados e ressentidos. Todo mundo querendo direito a tudo, todo mundo achando que é vítima de tudo, todo mundo reclamando de qualquer questão um pouco Os mais ofendidos, dura. os ofendidos. A esses geração dos ofendidos, mas esse que é o problema, né? Quem não é ofendido vai acabar sendo Não, porque a gente engolido é da- pelo rótulo da geração dos ofendidos. Porque Mas É isso que eu quero dizer. Então, mas você acha que o conforto nos levou a isso? Hoje em dia Sei. o mundo está vivendo, eu acredito que está vivendo bem, né? Sim. A gente tem Em muito comparação conforto. a 200 Sim, anos claro. atrás. Ou na guerra, mesmo na Sim, guerra. sim. Né? Você acha que é isso? Você acha que a gente está muito confortável? Tá muito sussa. Eu acho que tá muito sussa, assim. É exatamente isso que eu falava com relação ao enriquecimento material. Muito conforto. E você encontra literatura já no século XVIII, né? Que diz que o enriquecimento comercial poderia produzir um certo caráter mimado, gente meio frouxinha, né? O conforto não há dúvida. Isso basta ver comparando, por exemplo, imagina crianças criadas com excessivo conforto e crianças criadas com certo regime espartano, certo? Em que você tem que ter mais disciplina. Há uma tendência de quem é criado com muito conforto ficar mais bobo. É claro que eu estou generalizando, de novo. Mas assim, todo conceito você tem que generalizar, né? Toda ideia. Mas acredito que sim, o conforto deixa a gente meio bobo. Mas, Você- mas diga. se você for ver, a Amanda falou, pô, mas será que vai acabar, que não vai ter jeito? Mas sei lá, a gente teve nos anos 60 um movimento hippie que quis puxar a sociedade para um lado totalmente oposto ao espectro que esse regime aí de esconder as coisas puxa, né? Então, enquanto tinha gente que falava que não podia usar saia, que não podia mulher fazer isso, não podia tomar pílula e o caramba, tinha uma galera que tava transando na grama ao céu aberto. Eu acho que eles faziam isso pra conseguir chegar no meio, certo? Tem uma galera que tá puxando pro conservadorismo e uma galera que puxa pela vanguarda o tempo todo. Eu acho que... Você não acha que vai achar um meio termo em algum momento e vai ficar equilibrado? Porque o discurso dessas pessoas às vezes soa absurdo. Mas se você for ver, se ele desse uns 4 passos atrás e os conservadores uns 4 passos à frente, acho que ficava mais confortável pra todo mundo. Eu concordo com você em alguma medida. Quer dizer, a preocupação politicamente correta, por exemplo, no âmbito, por exemplo, da violência, tá certo. Quer dizer, você não pode deixar, no caso de violência específica com relação às mulheres, você não pode deixar de ter leis que proíbam isso e que punam quem faz isso. É, porque né? é um problema social. É né? um problema social. Você tem que ter lei como Maria da Penha e coisas assim. Mas você Apesar não de que precisava funcionar melhor, né? Mas você não pode ligar isso pro sexo. Quando você. Então, é quando isso que você eu tô falando. é. Dentro do jogo, eu acho que a gente tá perdendo um pouco a capacidade de pensar o sexo dentro de um jogo de relações, de afeto, de brincadeira, de sedução, que tem um certo risco ali dentro. Veja o sucesso de um livro que eu achei ruim, mas que vendeu muito, do 50 Tons de Cinza, que é uma Sim. espécie de porno pra mamãe. Sim. Quer dizer, ele Mamães fez... É o frustradas. pornô que o marido deixa a mas- mulher ler. É um Então, porno light. Mas né? esse porno light. É um piru light. Então, mas Ah, eu sei esse quem, porno sim. light, que se você for pensar bem, pra um afegão médio. Vamos pegar o afegão médio aqui, Sim. certo? Para um afegão médio, aquilo lá é um passo muito grande. E a mulher, provavelmente, ela tá frustrada com o marido quando ela vê aquele cara bem sucedido, aquele cara que faz alta sacanagem com ela. Transudão, Mas, transudão. o transudão. Mas, ao mesmo tempo, ele entrega o amor pra ela fica louca. Fica. Ela fala, Sim. porra, eu peguei um canalha e transformei no príncipe encantado. Sim. Que é o oposto. É né? uma grande cena desse livro é quando ela pergunta, mas o que eu ganho se eu fizer tudo o que você quer? E ele responde na maior cara limpa. Eu. Ai, mas é maravilhoso. Mas os politicamente... Isso é ser convencido, né? O que eu ganho com isso tudo? Ela pergunta. E ele fala, eu. Quer dizer, você precisa ganhar mais nada do que isso. Mas eu acho, entendendo sua pergunta, assim... sem dúvida que o livro, ele tem livros de pornografia muito melhor, mas eu lembrei dele porque a autora, na época que lançou e fez um super sucesso, e muitas feministas a criticaram,
ela disse que achava que o livro dela devolvia um certo imaginário à sexualidade feminina. Um imaginário um pouco mais livre de fantasias que os excessos da crítica feminista acabou apagando. A autora falou alguma coisa dessa linha. Isso daí, mas de uma outra forma. Então, assim, eu acho que isso é significativo. Quer dizer, eu acho que o discurso politicamente correto é uma repressão sexual. Sim. No âmbito do sexo. É uma paranoia de controle. Agora, eu concordo com o que estava sendo dito aqui há pouco, de que, em alguma medida, se você pensar nas preocupações corretas com 4 passos para trás, até que faz sentido. O problema é que isso se transformou num grande sistema repressivo, destrutivo da liberdade. Eu acho que a gente precisa discutir e botar isso na roda. Melhorar. Muito bem, queridos ouvintes. Emílio, eu só queria fazer um parênteses. Eu recebi Eu sei que eu 3 tô meses. mais- Calma. Calma. Queridos ouvintes, eu sei que agora você está muito confuso. Tá. O Pondé, Porque você é mongol. é o rei de deixar as pessoas Pondé confusas. causou já. Não, mas eu só queria falar que eu recebi um WhatsApp. Onde o Pondé, se você quiser, você pode comprar os livros do Pondé. Ele tem muitos livros. Ele lê as colunas. Ele tem uma que ele fala da mulher, que mulher gosta de dinheiro, que é da Folha. Sim. Que deu um bafafá. Quem gosta de Amanda. peru? Ai, adoro. Deu um trololó. Não, eu não entro nesse Bafafá. Deu trelelê. Deu um Eu lembro. bafafá. Você lembra disso aí ou não? Eu lembro, isso tá no meu livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Da filosofia. E eu já discuti isso. E aí é uma discussão interessante que, assim, quando eu falo isso, eu quero dizer, se a gente observa na história da espécie, dificilmente uma mulher inteligente se interessaria por machos muito fracos, incompetentes, inseguros. Então, nessa frase, a coisa do dinheiro é um símbolo da experiência, segurança, Do poder, conforto, isso. de que, Da segurança dela. darwinianamente falando, é muito provável. Imagina uma mulher 100 mil anos atrás, fazer um número redondo, grávida, carregando o outro bebê, com um marido macho, entre aspas, do lado, chorando, ou pondo ela na frente do predador. Nossa Sim. Certo? Sim. Quer dizer, Misericórdia. né? Imagina. Não faz sentido. Que fria. É Ima- isso que essa frase quer dizer. E essa mulher parindo no meio de lobo, de Isso mesmo, predador, ela tendo um filho, se não tivesse um macho forte ali, meu amigo, Que cuidasse ia da comer a situação. criança. Esconder a Então, é placenta disso- pro lobo não sentir o Então, cheiro. mulheres, É isso aí. e mulheres, exijam um cartão black. Não adianta vir com o normal. Sem Bradesco limite. normal, não. Atenção, Bradesco- feminista. Se o seu Aquele marido, cinzinha, é. se o seu marido der um Bradesco cinza, falar não, Não, querido, obrigado. Não, dá American um Express. black. E o Bradesco vermelho? Não vale. Não, pelo amor de Deus. Bradesco vermelho. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, esse livro vale a pena você comprar, dar de presente no Natal. É o guia politicamente incorreto do sexo, é da editora Leia, tá em todas as livrarias aí, você pode comprar na internet agora. Vale a pena. O Pondé escreve muito fácil, é muito gostoso ler os livros do Pondé e é um cara que pensa muito bacana. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. WhatsApp Sony. Sexual. Precisa ter sensibilidade. Às vezes a pessoa não conversa e fala assim, olha, você pode fazer isso comigo. Você olha pra Isso pessoa e ela mesmo. entende, mas tem gente que é insensível. É a isso que eu me refiro no livro. Quer dizer, a discussão sexual, quando ela se tornou política, ela fica meio grotesca, meio burra. Porque isso que você fala do consentimento. É claro, se você amarra uma pessoa e não tem um jogo sexual de amarrar e você tranca ela no quarto e obriga ela a transar com você, Isso não é tem violência. consentimento. Claro que não. Mas a ideia do consentimento, digamos assim, microscópico da relação que vai acontecendo no gerúndio, digamos assim, isso daí às vezes é fruto da própria sedução. É até gosto dizer não para depois dizer sim, sabe? Então, no processo de ser seduzido ou seduzida, você vai concordando. Então, eu acho que o consentimento, em algumas situações limites, é importante, como sono, menor de idade, violência física envolvida. Agora, é claro que o consentimento tem um jogo, né? Não quero, mas se você me convencer, eu quero. É isso que eu acho Aí que o cara perde tem no que saber politicamente qual correto. não Mas é homem sim. é insensível, você sabe que homem não entende. Porque às vezes a gente Ah, tá não vem muito não, triste, aqui já tá. a gente Ai, está para de ser muito triste, feminista, em mano. depressão, e o cara não entende. Você quer falar uma coisa e fala assim, você não me dá atenção. E fala assim, mas Você eu te dou sabe, atenção. você Mas sabe querem que... atenção demais Mas também, né? então, é tipo, os caras são insensíveis. É, mas é assim, E seu ó. livro é um livro heterossexual. É, claro. Você fala da falta de sensibilidade masculina?
Eu falta. toco nisso. Eu falo Toca, disso, apesar então eu significa- toco, não. É porque isso não é o foco, na realidade. Na realidade, quando eu falo dos caras, especificamente no livro, eu falo dos caras que estão muito. É o bunda molice que ele disse? Bunda molice. Bunda Quer dizer, molice. do que eu chamo de frouxinhos contemporâneos. Agora, sabe qual é a tese? Maravilhoso. Frouxinhos contemporâneos. É os caras que veste saia pra dizer que é sensível, né? Então, assim. Aí, ó. Agora, do ponto de vista evolucionista, né, quando a gente fala da pré-história, não sei o quê, existe uma teoria para explicar por que os caras seriam mais burrão e menos sensível. Por quê? Falam menos. Porque dizem que os caras caçavam, então os que foram selecionados os que falavam pouco, focados, porque senão as presas iam embora ou comiam eles, os Não animais. tem tempo para... Enquanto que as fêmeas, a sua maior parte, ficava colhendo e cuidando da cria dentro de grupos em que elas conversavam o tempo inteiro. E por isso que, O supostamente, cara não segundo essa desenvolve. teoria, Faz sentido. os caras é meio travado. Se for discutir a relação com o seu namorado, ele dorme. Mas faz Não, sentido. Na porque maior você tá parte brigando com a das pessoa que não vezes. sabe do que você tá falando. Aí você fala, gente, isso é problema cognitivo. Mas dizem que a gente tem problema cognitivo. Mas é por porque isso que vocês uma lembram discussão- de muita coisa, né? A gente lembra Porra. de tudo. Olha, Amanda, é Hã? muito simples. Não é muito simples nada. É muito Não é simples. nada Não é simples. simples, É é muito simples. complicado. Eu Presta sei que é atenção, muito complicado. presta atenção, eu vou explicar. Casa com uma mulher, bicho. Tá Sensível. problema resolvido. Não, eu sou heterossexual. Pera aí, Problema para. com homem, casa com mulher. Não, É de muito jeito simples. nenhum. Vocês gostam de falar muito. É muito simples. Minha avó me ensinou isso. Quer exigir Lá de um vem. Fusca Minha avó Porsche? me ensinou, Não ela vai falou ser. assim, minha avó me ensinou assim, ela falou assim, meu neto, você vai pegar a mulher. Você pegou, isso vale pra mulher também. Você pegou a mulher. Basta você ver se ela vira o olhinho. Se ela der uma virada no olhinho, que os americanos chamam de roll the eyes. Se ela virar o olhinho, tá tudo lindo. Tá em casa. Se ela não virar o olhinho e tiver meio um pano de chão estendido, foi uma merda. Você não fez direito. Então, note se ela deu uma viradinha no olho. Se ela virou Os o olho... olhos são a janela da alma, É isso né? aí, virou o olho. Se o cara virou o olho, você fala, fiz direito. Mas na realidade eu acho que o conselho da tua avó, se a gente juntar com o que ela dizia, é que talvez muitos caras não olhem o olhinho, né? Se a gente Não for vi. porque ela dizia, não presta atenção nesses detalhes. Tá olhando Não a teta, prestam né? atenção. Tá olhando de repente Você olha pra muito outra. a É isso parte da- mesmo. É que tem outros, Outra coisa outros pra detalhes que estão mais pensar. interessantes para nós. É do que olhar o olhinho. Claro, né? E aí não é. percebe que a parte alma é- tá no olhinho, né? É. Mas a Agora, parte- que de fato as mulheres. De novo, é generalização, mas assim, muitas mulheres têm uma capacidade de memória que nos choca. Né? Às vezes tá falando com você de uma coisa que aconteceu 5 anos atrás A gente lembra. e você não tem a mínima ideia do que é, e na realidade ela acha que você, quando diz que não tem a mínima ideia, tá mentindo. É. E aí vira uma outra história. Porque o Porque homem, está o mentindo. homem é sempre mentiroso. É da Que Mas é que mentira, né? Agora, por exemplo, pra pegar, porque o Pondé ele é um cara que ele é um filósofo, ele é um pensador, cara que, porra, sabe tudo, mas ele tem a linguagem popular e ele vive com a galera, tal, e não sei o que, ele sabe tudo que tá acontecendo. Pesquisador. Acho que até os caras, a academia deve meio encher o saco de você por você estar num programa como o Pânico, mas sim. você sabe que pra gente, pros É nossos uma ouvintes, é uma honra e Pra muito mim é bacana. um prazer estar aqui. é muito a academia bacana. é meio preconceituosa, é isso que você quer dizer. Sim, a academia é elitista e tal. São os doutos. São muito sérios. Mas esse caso da Fabiola, no politicamente Adoro! entrando aqui A no teu manicure. livro. Você não fazer tem a nada a ver unha, com a né, Fabiola, Fabiola? né? Pode não, dar não tem nada. manicure mais. A Fabiola da Vai fazer unha. a unha, né, explicar. Fabiola Fabiola? da unha. O que é o negócio da manicure? Alguém Eu explica não o que sei que é, o que é. porque assim Eu vou como explicar. muitos ouvintes... Ó, Ele Explica, vai eu não sei o que é explicar. a Ele Fabiola. explicar assim, o Eu caso vou da fazer Fabiola é o meu pé e minha seguinte. mão. Primeiro de tudo, não diga pro teu marido e teu namorado que vai fazer a unha esse Vai na manicure. É. Que vai na manicure. Porque senão o cara vai ficar paranoico, Os né? caras estavam metendo essa, falando que ia fazer a unha e ia... A mina. Ela falou pro marido que ia fazer a unha. Isso mesmo. Deixa o Pondé explicar. por É, favor. e aí o caso da Fabiola é um caso em que supostamente então, porque hoje tudo é supostamente, né? Então assim, supostamente então, o marido segue e descobre que a mulher, supostamente a Fabiola, estava transando com um grande amigo dele, estava traindo ele, quebra o carro do cara inteiro, faz um puto escândalo e Saveiro. tal. Um assaveiro, né? É o gordinho da Saveiro É, que o tá gordinho pegando da a Saveiro. cunhada, O né? cara quebrou a Saveiro. E aí vaza na internet um vídeo em que a mulher dele, a razão dele quebrar a saveira do cara, estaria transando com esse sujeito que é super amigo dele e aparentemente que é marido da irmã da Fabiola, não é? Isso, O cara é que Casado Isso. com a irmã da Fabiola. casado com a irmã da Fabiola. Então é uma história Nelson Rodriguiana total,
que entrou nas redes sociais ontem e virou uma história do tipo... como se... Novela das 8, a como final se da todo novela mundo tivesse das 8. pegando a E Fabiola. ela é manicure. Não, Não, ela ia ela fazer disse a que unha. estava Fazer a indo na unha. manicure. Ei, Patrick, Tá indo fazer a Patrick unha. Maia Entendeu? falou, viu? Por isso A que mulher vai fazer a unha se a agora. tua namorada disser que vai fazer a unha esses dias, é bom você ficar esperto. Você vai fazer a unha? Ô, Pondé, Fui fazer a unha ontem. E você foi bom? acredita? E foi bom? Então, Foi fui fazer a mal. unha, né, Maria? ô, Pondé, mas por que o cara publica um negócio desse? É uma vingança? Tem raiva, é isso que eu ia É, falar, provavelmente a razão mais próxima do razoável é que é uma vingança. Mas peraí, tem uma E outra por quê? pessoa na cena, tá? Vamos combinar. Não, é o Tem um amigo dele que gravou. É o amigo do Léo. Saiu. Tem um Gravando. outro cara que filma, que é amigo do Léo. do Manso, tá Sim. certo? Ele tá ali filmando e fica o tempo inteiro. Pô, cara, vai desonrar a família. Pô, Fabíola, qual é? E provavelmente esse cara que pode ter postado. Será que isso aí não é Não, propaganda, não? é provável que Não, sim. viral. Não é um viral Pode isso aí? ser, é isso que eu viral do falava novo programa da supostamente, Cristina Rocha. né? É. Isso que eu dizia supostamente. É. Porque hoje, e aí tem um bando de filósofos que explica isso, Não sociedade pode, do não. espetáculo, não sei Não. o que, tarará. Então, assim, hoje tudo é supostamente, quer dizer, uma das características das redes sociais é a credibilidade que tende a zero, né? Você tem que tomar muito cuidado com essas coisas que são muito virais, diga. Mas ninguém tira sangue da mão num viral, meu não amigo. sei, cara. É. Só se for muito bom, né? O cara Deu é soco. ator de Hollywood, porque o cara dá um soco no vidro e rasga a mão. Mas isso que é legal sim. do WhatsApp, né? Ele consegue levar a discussão que antes ficava só no bairro, a fofoca de bairro, vira fofoca Isso do chama-se Brasil. globalização, né? Ô, Pondé, e por que a gente... Mas viralizou, né? Mas não é viral. Aquilo Sim, ali você quer dizer aconteceu que não é mesmo. uma Eu acho intenção. Cara, que nem a Rede Globo faz uma cena é daquela. fake. Não tem como. Porra, Peraí. então Verdade. manda embora os caras lá e contrata aqueles Não é dois. fake. Não, mas Você quer dizer teve. que não é fake. Não, aconteceu Mas- aí. Teve vários, inclusive vida real. uma mina quebrou o carro, que era o lançamento de Isso, uma isso, série. isso que- mesmo. Pode ser uma série que estão fazendo. Negócio de Mas zumbi. vamos imaginar que isso seja verdade. A Fabíola é verdade e tal. Por que a gente tem tanto prazer de ver isso e de passar isso pra outra pessoa? É, porque a gente adora ver sexo, né? Na realidade, eu acho que o Freud devia voltar à moda. E é uma das coisas que, aliás, eu digo no livro, que a gente esqueceu um pouco essa coisa de como o sexo está no centro da vida. E o sexo desse jeito, meio rodriguiano. Porque essa história da Fabíola é rodriguiana, quer dizer, o cara que pega a mulher do amigo, né? E ele é, na realidade, casado com a irmã da mulher. Nossa, surreal. Né? Então, e o Nelson dizia que essas coisas existem em todas as famílias. Não. Então, né? Não. Então, mas o sexo, vamos lá. Sim. Porque o sexo hoje em dia, como é que funciona o negócio? Funciona mais um casamento romântico. Você vai lá Sim. em casa, família, bonitinho, papai e Sim. mamãe, filhinho, tal, não sei o Família que, não sei o que, brasileira. bonitinho. E o sexo? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não necessariamente. Sexo é uma coisa, amor é outra. Foi nos misturado pra manter a turma controle, o controle. bonitinha. Na realidade, se você viajar bem pra trás assim, na história, só pra ficar no mundo ocidental, a ideia de casamento e amor romântico não existia na antiguidade. Só quem casava é quem tinha patrimônio. Sim. que era- Porque tinha que decidir quem é filho de quem herda não sei o quê, né? Se você era pobre e não tinha patrimônio, né? Então, assim, por exemplo, em Roma, para pegar uma super civilização, não necessariamente você sabia que era seu pai, certo? Quer dizer, então, a relação entre casamento, como a gente conhece, e amor romântico é uma relação que, se a gente fizer uma conta grosseira, começa do século XVIII pra cá, viu? Bem novo. É bem novo, isso aí, é bem novo. É 18? É, do século XVIII pra cá, essa ideia de que você vai casar e vai amar uma pessoa pro resto da vida e tal. E olha, que no século XVIII as pessoas morriam jovem, era menos problema. Sim. Agora, se você imaginar que vai viver pra sempre, Chato. é claro que tem casais, então, que funcionam e ao Exceção. longo da Exceção. ao longo do tempo a relação vai funcionando. Você tem áreas de sombra, a relação se transforma, você tem outras expectativas. Os filhos são fundamentais, aí saindo do âmbito do sexo, né? Os filhos são fundamentais à construção de vínculos. Isso é verdade, quer dizer, esse objeto já foi inclusive objeto de reflexão papal. Pra dizer que é uma coisa bem séria. Quer dizer, a gente vai se adaptando ao negócio. Sim, vai e criando uma história, Isso, né? Vai isso. criando uma história. Mas- Agora, o sexo mesmo, é claro que, assim, é muito comum você dizer, então, se é muito cercado, se você não tem variação, que isso diminui o desejo, a rotina, né? Aí você tá mais preocupado com o condomínio do que com transar, os dois trabalham. Aliás, isso é um problema do casamento hoje, né? A cama do casal virou uma frente de trabalho. Se você relaxar, alguém entra
na competição. Você tem que estar o tempo inteiro linda, gostosa, lindo, gostoso, maravilhoso, interessante. Senão o outro desiste, né? Você não relaxa nunca. Então isso ajuda a desmanchar casamento também, Mas né? se o casamento é uma coisa nova, você acha que o casamento, então... É o casamento relacionado ao amor romântico. esse né? Casamento romântico. Que é o que a gente casamento vive hoje. romântico, Que é o que a gente vive hoje. Sim. Você acha que, então, talvez a gente ainda tenha uma evolução do casamento a ponto de daqui a 100 anos ser uma coisa que funcione? E você acha que tá em evolução? Porque Não, você- Não, o casamento funciona. não funciona. É não. assim, olha, eu acho assim... Metade da divórcio. Eu acho que não dá pra dizer... Então, se você entende por funcionar nunca separar, não funciona. Agora, se você entende funcionar porque funciona durante um tempo, Sim. funciona. Só que aí não dá certo até É? que a morte o separe. Então você não, tem que mudar porque a regra da brincadeira. Até que a morte o separe, essa é uma ideia que acho que ela tá bastante em crise. Apesar de que eu acho que tem casais que conseguem. É o que a gente estava conversando aqui por uma série de razões. Eu não acho que dê pra dizer daqui 100 anos que vai evoluir, porque a história dos casamentos mudou, né? Isso que eu tava falando. Se você vai há 1000 anos atrás, casamento era uma relação de patrimônio. A gente meteu amor romântico no Tinha que ver meio os dotes e aí da cria uns pessoa, problemas, Mas, né? ô Pondé, desculpa Sim. interromper, mas você acha que o casamento mudou nessa revolução que a gente teve, que o Patrick estava falando, teve a revolução sexual dos anos 60, tal, depois da pílula, não sei o quê. Esse casamento mudou porque a mulher não aceita mais o homem traindo e tal, e hoje em dia ela fala, não quer saber? Foda-se, vou embora e acabou. Eu acho a que- mulher foi determinante nesse número de separações do casamento. Acho que sim. Em Ela grande não medida, aceita sim. mais o... Não, eu nem diria que é o problema da traição. Eu diria que é o problema, ou seja, a falta do problema A de que insegurança. como ela trabalha, ela ganha dinheiro, então ela pode sair de uma relação que antes ela não saía porque não tinha dinheiro. Não é mais dependente E do não é cara. mais dependente, então isso sem dúvida nenhuma, me parece, pressiona um relacionamento no sentido da mulher sair fora e pensar em outras opções. Ou seja, a liberdade material, a independência material, me parece fundamental nesse Então, campo. nesse caso, a Fabiola tem razão. Tem que fazer muito a unha com quem ela Eu sei, né? A pessoa faz Porque, muito a assim, unha. a gente Tem que veja, fazer a unha pra no caramba. caso da traição, Aproveita aí e a faz gente do pé nunca também. sabe. Acho que não depende necessariamente de Ai, dinheiro. Fabiola. Muito bem. Só mais uma música agora, o papo tá muito bom. Mande a sua pergunta hoje, o Pondé aqui. Olha, é uma presença luxuosa. Luxuosa esse programa. Então, se você tiver uma pergunta, pode mandar aqui no @programa Pânico. O Instagram é LF_Pondé, sem o acento Ponde, né? E Twitter LF_Pondé também. Facebook do Pondé é Luiz Felipe Pondé Oficial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na... Ah, e tem o blog também. O blog dele é muito bacana, as colunas dele da Folha são muito legais, vai fazer você refletir, você pensar. Muitas vezes você não vai concordar, mas você vai pensar, isso é que é bacana, você vai ficar completamente perdido, mas essa é a função do Pondé no mundo. É folha.ol.com.br/colunas Luiz Felipe Pondé. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. De altíssima categoria, Luiz Felipe Pondé, filósofo, você conhece ele da Folha, tem aquela coluna da Folha que é muito lida, doutor em filosofia, e ele está lançando agora um livro muito bacana, você pode dar de presente para o seu parceiro. Eu vou dar. Você tem que ler esse livro. Eu É vou o ler. Guia Politicamente Incorreto do Sexo. Editora Leia, já está à venda. Você pode comprar online agora se você não estiver perto de uma livraria normal. Ou então você vai na livraria agora e compra o seu exemplar, embrulha de presente e dá de Natal para sua mina. Ou para o seu gatinho. Seu boy. É um Você imagina o que a Foi pessoa... magia. Você imagina o que a pessoa vai Foi pensar? magia. Né? Porque é um livro de filosofia. Não é uma legal. zoeira. Não é zoeira. É pra você Não é- pensar. Não é uma zoeira, é um livro bacana. Com uma leitura fácil, uma leitura que... E são textos curtos. Exatamente. Aí você vai dar de presente de Natal, chega pro baiano com esse livro, o que ele vai pensar? Aí ele vai Vai ficar gostar. todo... Não sei. Ele vai ficar todo assim, falar, o que ela quer dizer com isso? Assustado. Vai achar Aí que é que tá o sacanagem. segredo. Ele vai falar, peraí, politicamente incorreto, vai rolar lá atrás hoje, moleque. Ele vai será? se perguntar quem falou desse livro pra você. Ainda mais vai dar baiano. pau. Mas não é um livro de pornografia. É? Não é um livro Não, pornô. claro que não. Tem cenas eróticas, um livro em que eu descrevo com o objetivo de defender uma ideia.
né? Mas não é pornografia. Qual que é Ô, a maior... Pondé, me fala uma coisa, é difícil para um cara que é filósofo? Por exemplo, o filósofo é um cara que sempre tá pensando, sempre tá tentando descobrir as coisas, entender como é que funciona. É difícil impor uma ideia? A turma é muito cabeça dura, a turma é muito resistente a uma ideia nova, Em alguma medida é. Mas, assim, hoje, na realidade, a dificuldade nasce, às vezes, não de ser difícil colocar ideia, mas de que existem muitas ideias. Então, você tem um mercado de ideias gigantesco e, às vezes, é difícil de você identificar qual é a ideia que você acha mais válida do que outra, entendeu? Mas, assim, se você pensar em termos de sociedade, a sociedade tende a um comportamento mais conservador. Justamente porque esse comportamento funcionou até ontem. Né? As pessoas são naturalmente conservadoras com aquilo que elas valorizam. E normalmente liberais com aquilo que está dificultando a vida delas. Né? Mas o que funciona, elas tendem a ser conservadoras. Então acho que há uma resistência natural. Mas não é questão de abrir a mão pelo outro. Às vezes todo mundo tem que ceder um pouco para um bem comum. Seria isso? Isso. Todo mundo abrir mão um pouco de cada coisa pra poder... Todo mundo tá ali compartilhando aquilo. Assim, o mundo, me parece, os últimos 100 anos, grosso modo, ele exige muita ideia nova o tempo inteiro. Porque a ciência empurra o mundo pra frente. A comunicação, que a as economia, pessoas falam, a economia girando. Então, problemas novos, né? Então, você cria problemas que não existiam. Então... O WhatsApp, por exemplo, hoje... Eu tô na bad, minha vida acabou. O problema da humanidade... Mas já voltou o WhatsApp? No meu não voltou. O meu também não. Eu voltou. Não voltou? Não, o meu também não. É uma questão então você acha de sorte ou azar. Né? Você acha que a gente... Quando a gente tem muita opção, a gente acaba meio que ficando com muito conflito. Sim, isso eu acho que é um tema bastante trabalhado hoje mesmo. Tem muita gente especializada em discutir esse negócio aí. Conta de mais. que, inclusive, o fato de você Quero ter redes conhecer. sociais... Você tem redes sociais, então você tem uma rede gigantesca de opiniões circulando, então você fica perdido, não porque você não está querendo seguir alguma ideia, mas que você tem muitas ideias. Tem uns caras que falam assim, hoje você precisa de um especialista para ajudar você a escolher o especialista. Então, em psicologia você tem várias teorias, em sociologia você tem várias teorias. Coaching. Coaching é uma delas. Mentoring. Mentoring, esses nomes chiques, né? Pra falar de como tomar conta das pessoas, né? Amar, Cuidar, né? abrir isso. Na realidade, assim... Ajudar a abrir a cabeça. Eu Antigamente acho que chamava de Aspone. Hoje em dia É, isso coaching. mesmo. Eu já fiz Você é da época coaching. do Aspone? É chique. Claro. Não, Aspone tem É pra que a gente caramba. não pode traduzir direto. claro. Mas aí o que a gente Por uma faz? questão. Fica doidão? Não. Eu acho que, na realidade, hoje a gente precisa cada vez mais de ajuda profissional por uma série de coisas. Sério? Porque a vida é complicada hoje, né? Por exemplo, você não sabe direito um tema do livro, por exemplo. Papel masculino, feminino tá meio embrulhado. Quer ver Mas uma porque coisa? não existe mais papel masculino e feminino. Então, é porque aquilo que a gente entendia como papel masculino e feminino, grosso modo, o cara trabalha, a mina tem filho, ela trabalha também, elas não querem ter filhos. Quanto mais melhor uma mulher de vida, menos filho ela quer ter. Isso é estatístico, né? Quem tem mais filho? Mulheres religiosas e mulheres com menos opções econômicas. Então, se você fizer uma curva e imaginar o mundo cada vez mais rico, com as mulheres cada vez mais participando na vida econômica, a curva de reprodução cai. Maravilha, é o que Sim. mais precisa hoje. Porém, causa um conflito. O problema, isso cria problema até na Previdência. Porque você tem gente vivendo mais tempo, Quem que vai maior bancar? longevidade, Quem que vai com bancar menos os jovem velhos? pra Mas bancar é porque a conta. Previdência nunca contemplou um outro cenário, né? A gente nem sabe. Então, nunca imaginou A que gente poderia nem acontecer. sabe, não sabia. Nunca teve plano B. A gente nem sabe como produzir riqueza para uma população que para de trabalhar numa certa idade e vive mais 20 anos. E agora? Mais 25 anos. Agora a gente vai ter que ampliar, atrasar a aposentadoria, provavelmente. As pessoas... Não, e tem Essa é a primeira ideia que vem na cabeça E dos tem que governos. contratar mais velho também, tem que pôr os velhos pra trabalhar. Ou seja, isso aí, atrasar a aposentadoria significa isso. Trabalhando. Dá uma Pô, pena. mas isso esse é o pensamento pior que tem. Não gosto de ver velhinho trabalhando. Eu choro. Não, eu mas não é- gosto. Eu choro, Você olha pode que ter pessoa várias problemática. funções. Eu É choro. assim, Põe ó. sua avó pra ser lixeira. De jeito nenhum, minha avó tem 93 anos. Peraí, não ó, quero deixa Não, eu trabalhar. mas Pondé aí não falar. necessariamente 93 anos. O que a gente estava dizendo é assim, atrasar a aposentadoria, você tem uma série de funções que uma pessoa pode fazer aos 70 anos, aos 72 anos, isso que eu me referia. E tem uma coisa, na nossa sociedade que trabalho é o principal valor,
Quando você trabalha, você se sente produtivo, você se sente parte de uma relação, uma série de vínculos, ou seja, você sente que você existe. Sim. Né? Quando você para de trabalhar, você fica meio invisível. 93 então 93 anos não. Põe no Starbucks, Mas você 93 tem aí um 68, 75, que tem muita gente, inclusive com mais medicina, mais saúde, vive melhor, com mais remédios, lúcida, certo? E isso vai ser um grande problema pra quem tem 30 anos agora no Brasil. Ai. Quem tem 30 anos... 29 então, né? 29 tá ferrado. Mas aí que eu faço? Se usar óculos, inclusive. Quem tem 30 anos agora no Brasil vai se aposentar num país que vai ter uma população muito velha e num país pobre. É diferente do que na Dinamarca o cara que tem 30 anos porque é um país que já está rico. Então o Brasil vai ser um país velho e pobre. Isso é um problema muito sério no Brasil, porque o Brasil ele reúne problemas de países pobres e de países ricos, de certa forma. Quer dizer, você tem um início de uma queda de fertilidade na produção de filhos, digamos assim. Já aponta para uma fazer mais redução. um, vou fazer mais um então para poder dar 3. O problema é que é caro, né? Filho é caro, né? Caro. E O normalmente Estado não... cai mais sobre as mulheres mesmo. Então as mulheres querem ter carreira, querem ter uma vida além de tomar conta dos filhos e tal. Mas isso que você fala é fundamental. Se você está na Dinamarca, você tem uma população pequena, culturalmente homogênea. Sim. Você tem baixíssimos problemas sociais. Você tem um Estado bastante rico, que inclusive ganha muito dinheiro fora da Dinamarca, certo? Com empresas fora da Dinamarca. Então, assim, portanto, você pode... Lá também é um problema a Previdência. Sim. Também é um problema. Mas aqui é pior ainda, porque aqui o Estado é pobre, porque a sociedade é pobre, o Estado ainda atrapalha a sociedade. E lá, aqui o Estado atrapalha a sociedade. E lá, apesar da riqueza que esses estados têm ou tinham, eles estão diminuindo, estão desestatizando saúde e tal, não sei o que. Claro, não que consegue quebra. Então, o Brasil ainda tem gente aqui que o sonho do Brasil é ser Islândia. Sim. Jamais serão. O sonho do Brasil, a Islândia é um puta país. Eu fui lá, é um país super legal de Mas você você moraria conhecer. lá? Não, não Então, moraria lá. A gente morre lá. Mas assim, o que eu quero dizer, tem gente que compara o Brasil com a Islândia. O Brasil tem que ser comparado com os Estados Unidos, cara. Gigantesco, com população enorme. Eu digo como modelo. Cada um de um lado. Como modelo, né? Mais Unidos? próximo. É um país de sonho população nosso. grande, de extensão grande, com muita riqueza natural. Muitas etnias. Muitas etnias, então é muito mais próximo. Mas os caras lá, existem umas pessoas muito fechadonas. Não, mas eu não tô falando disso, eu tô falando de modelo econômico. Modelo econômico. Modelo econômico. Mas lá, por exemplo, tem uma descentralização muito interessante que nós não Isso, temos. mas aqui é tudo em Brasília, cara. Tem gente que Você está falando mais da questão política. Sim. Na questão econômica, lá existem muitas cidades, tanto no centro-oeste, no sul. Ricas, aqui é Rio e São Paulo, isso que está mesmo. crescendo também agora a questão do agronegócio centro-oeste do Brasil. Sim. Mas o Brasil ele é muito desigual. O Brasil é jovem. Não é só porque é jovem. Desigual É mais mesmo. ou menos a mesma idade que os Estados Unidos. É mais ou menos. Eu tô falando na questão, lá tem Os Los dois são Angeles de um jovens. lado, Nova York do Sim. outro, Boston. entendeu ou não? Detroit, Atlanta. Chicago que é forte. Gente, mas o Brasil foi Dallas, construído é errado. uma cidade forte. Peraí. O Brasil foi construído errado. Pessoas fugitivas. Os americanos tiveram a guerra lá, eles ficaram ricos na guerra. Ficaram ricos com a desgraça dos outros. Não vem não. Então bora fazer uma Não guerra. vem não falar que a Partiu guerra. Só Pra que fazer faltava guerra. que Segunda guerra. Era Eu tenho uma também. questão Vem não. contemporânea É ou não é? atual. Ou não? Olha assim, Acho ó, que não, os Estados Emílio. Unidos tem um Lógico que modelo... pô. Estados Unidos Pega lá é o quê? Vanderbilt lá, o começo e tudo lá, o Estados cara com as Unidos, ferrovias, o guerra. cara já foi... Guerra. Sim, Guerra. sim, mas já Nunca tinha um pensamento nunca de... entraram na guerra, destruíram a Europa, construíram a Europa, tiveram dinheiro pra cacete. E os europeus ganharam muito dinheiro com isso Os também, europeus, né? pô. Depois da Segunda Guerra, Sim. quero dizer. Eu acho que, assim, os Estados Unidos tem um modelo econômico que é mais liberal. Então, uma pessoa sai do emprego aqui, ela arruma um emprego na esquina. Por quê? Porque o empregado custa pouco. Porque você não tem que pagar pro Estado o empregado que você tem. Então, você tem menos direitos, como se fala. Menos leis trabalhistas. Menos leis trabalhistas, então isso diminui o custo do empregado. Facilita o emprego. Então você emprega uma pessoa e tudo que você gasta é com ela. E não com o Estado que custa ela e mais meio, certo? O resultado é o quê? Isso faz com que a relação do trabalho circule rápido. Então eu tô trabalhando hoje, me enchi o saco de você, que é meu patrão, vou trabalhar para ela. Porque na lanchonete do lado, estão procurando também um garçom.
Então, essa relação em que a relação de trabalho é mais leve, menos legislada, que torna o empregado mais barato, o resultado tem muito emprego. O tempo inteiro tem emprego. Enquanto que quando a relação de trabalho é muito pesada, que a ideia... obriga aquele cara a ter aquele O funcionário. cara não pode mandar E o embora. ca- Eu vou contratar você, você custa você e mais metade, né? Que eu vou dar pro Estado, que inclusive vai torrar o dinheiro. E na hora que se eu for demitir, vou ter que dar mais dinheiro ainda. É verdade. Porque o dinheiro que eu depositei, que era pra você, É. não vai mais pra você, porque o Estado já gastou. Então tem uma série de coisas nos Estados Unidos que a economia ela é mais ágil, né? Isso, ela é mais distribuída. Então, mas os Estados Unidos também hoje em dia, porque o que você está falando é o seguinte, que é a classe média bacana, é um país de classe média. Hoje em dia lá também já está mudando isso, já tem pobreza, já tem o capitalismo, já tem 1% da riqueza na mão do tubarão, do Tem capital. 1%, Porque o capitalista também não é bonzinho, Não, né? assim, eu tô falando na realidade o seguinte, mesmo que tenha 1%, esse 1%, tudo bem. Na realidade, a mim me interessa pouco se tem um cara que tem 125 Rolex. Na realidade, se eu tiver o meio Rolex e carro, casa, pra mim já tá bom, entendeu? Então, assim, é claro que o capitalismo tem um problema, o risco de concentrar renda, que é o que você tá falando. Acumular capital. É de você, o dinheiro se multiplicar aqui em cima, mas a sociedade americana, ela cresceu e ela é um sucesso, porque você tem uma camada média aqui, que você chama de classe média, que a pessoa dá um emprego pra uma pessoa e vai rolando. Que mantém, o dinheiro fica circulando ali. O dinheiro fica circulando. Então, E mas, assim, mas não tá mudando isso, que os caras não gostam do Obama, né? Que o Obama é meio comuna, né? na realidade, o Obama incha o Estado. Ele incha o Estado. O Obama fez aumenta imposto e aí atrapalha a relação comercial. Por isso que eu não gosto do Obama dentro dos Estados Unidos. Tem Você uma gosta questão- mais dele do lado de fora. Obama está, como é que chama lá, o carioca, que a gente fala lá bolivariando os Estados Unidos. Você acha que ele tá bolivariando os Não, eu Estados acho que é um pouco exagerado isso, né? Bolivariano nos Bolivariando. Estados Unidos. Acho que é exagerado. Em se tratando dos Estados Unidos, qualquer bolivarismo tá bem longe do Sim. populismo venezuelano. Mas o Obama, ele tem uma tendência de maior intervencionismo no mercado, de ampliar impostos. Ele agora, das armas, ele tá... Ele tem um problema com as armas, que isso é pro o americano médio, ter arma significa que ele é autônomo. Ele se defende se alguém vier aprontar com ele. Mas Então, para, né, gente? o Obama Peraí. tem uma vocação de um certo controle social. É por isso que falam que ele tá bolivariano. Mas dizer E é por o isso que ele Obama tá é dando comunista chance. é um Então, absurdo. mas Ele por tá dando exemplo, chance pro mas Donald por Trump exemplo, brilhar. Brilha por exemplo, muito, né? Não, o mas Trump. não é ele que tá dando chance. Claro, ele tá dando chance isso pro Trump. E, por exemplo, Ah, o Donald Trump. que nem agora tem o ele Trump. tá Pelo amor dando de chance. Deus, aquele Trump não dá. Ele tá Aquilo acendendo não dá. um louco. Você tá não, aquilo é Esse é um proibido. problema, porque se É um radicaliza problema. pro lado de cá, abre espaço pros caras falar uns Acende o absurdos. louco. né? Ô Pondé, e aqui no Brasil? O que você acha que tá acontecendo agora, que tá esse negócio de um cara, você é do PT, você é do Coxinha. coxinha, não sei o quê. Coxinha e petralha. É. O que acontece aqui? Pra onde você acha que vai aqui o Brasil? Olha, eu tecnicamente falando, acho que tem 3 cenários. Depois eu volto à coisa do Coxinha aí e do Petralha. Acho que tem, falando de impeachment, que tá, né, em processo, acho que tem 3 cenários. O primeiro, um amigo meu falava isso pra mim ontem, eu acho que ele foi muito feliz na definição. O primeiro é a Dilma consegue sobreviver ao impeachment, ela precisa de 171 votos. Ela consegue. 171? É 171, que é Olha, interessante, 171. né? Se quem acredita em, né? Ela consegue 183 votos, certo? Vence o impeachment, mas fraca. Por quê? Não né? tem Tá graça. feio. É que nem Não o vai- aluno não que passa com 5, Sim. né? Bom, Esse cara sou eu. tem o segundo cenário em que ela perde, sai fora, tá? E aí troca tudo. Tem um terceiro cenário em que ela ganha de lavada. Incrivelmente, dá uma virada e ganha de 7-1, né? Eu acho mais provável, no momento que a gente está agora, pode ser que mude, é ela ganhar, passar com 5, né? Se a Dilma passa com 5, né, na prova, na média, o que vai acontecer? A gente vai ter 3 anos do Brasil desse jeito. O Brasil cincão. É um Brasil 5. Economia degenerando, populismo correndo solto, perdendo nota, né, das agências Isso. estrangeiras. E isso pode significar uma outra crise daqui a algum ano, inclusive de institucional. Ai, não aguento Mas eu mais. acho que agora, nesse momento, talvez isso seja o mais provável. Eu não acho o melhor pro Brasil. O melhor pro Brasil era ela dançar ou ela vencer de 7-1.
Ou seja, que ela saísse... Já arrebentar, Que ela Fortalecida. saísse, ou ela cai Fortalecida. fora, Lacrando. ou ela sai fortalecida. Que é mais difícil, tá? Eu também acho difícil. O Brasil, do jeito que tá, não pode ficar. Até porque com uma lá não tem, presidente né? Que não tem Então, mas você credibilidade não- nenhuma. Você viu a reportagem da Valor lá? Você viu que absurdo aquilo? Aquilo é uma irresponsabilidade, né? Não, bicho? sem dúvida. Sem dúvida que ela criou uma situação em que a gente tá vivendo Ela agora. criou esse É. negócio aí. Então, assim... mas você acha Não adianta que... tirar. Ai, porque foi, não foi? Não. Ela é responsável. Ela Parece foi que o PT arbitrária. é responsável. É O isso PT aí. tem um modelo de economia assistencialista, gigantista e que atrapalha a economia. É um modelo do populismo latino-americano, né? Infelizmente. Então, mas a democracia é Mas isso. ela ganhou Não, é claro que a o bagulho democracia, já. ela ganhou, não. Por Ganhou. isso sim. Mas o problema é o seguinte. Ela ganhou e deveria conseguir governar. Os votos, Como? o voto é uma das ferramentas Não, institucionais. das pessoas Espera aí, ó. O voto é uma das ferramentas institucionais que dão legitimidade a um soberano. Uma delas. Fundamental. Sim. Mas uma delas. Ela não é suficiente. Veja que a Venezuela tem manipulado votos, ou a Bolívia. Você pode, através de manipulação de voto, conseguir o que quer. Você tem outras ferramentas, a gente chama isso em política de teoria de pesos e contrapesos. Tá? Então tem vários pesos e contrapesos. A Dilma, ela foi eleita, sem dúvida, com a margem muito curta, mas ela perdeu a credibilidade, inclusive entre quem votou nela. Por quê? Porque assim que ela foi eleita, ficou claro que a plataforma dela era muito mentirosa. Mas quem o povo ficou frustrado foi com o Barba. O Barba é o Lula? O Barba. Ah, sim. O Barba, a classe média acreditou no Barba. Quem deu lá atrás foi o Barba. Classe Meus média amigos. C? A classe C, média, você fala? Não, classe média. Cara bacana. Pô, o Barba é legal, Sim. Vamos lá. Barbinha. Vamos esse confiar amor. no Barba. Mas Deu o pro Barbinha Barba, começou o a gastar mais do que Não, tinha. mas o Barbinha tinha o esquema do Barba. Era o esquema dos caras, era esse. É sindicato, meu amigo. Entra, sai tudo, é nós. Mas o que aconteceu é que, na realidade... Agora não tira o Barba. A bomba... Não tem que tirar. Não, na mas o realidade cara é uma acha- continuidade. Não sei, mas o cara fala, agora nós tiramos do jeito que a gente quer. Não. Quer dizer, me parece que... Por isso que eu acho importante pensar em termos de era PT, não Dilma dissociada do Lula. Quer dizer, o processo de degeneração da economia, falam os economistas especialistas, e eu concordo com eles, começa no segundo mandato Lula. Quer dizer, não foi a Dilma só que criou esse Botou a grana rolo. no errado. Botou a grana, gastou mais do que tinha, fez populismo e criou, na realidade, uma situação irreal. Porque aquelas pessoas que acreditaram na melhoria de vida foram pro saco. E agora tem um país então, dependente, Aí né? Uma grande aí o gama cara- do país dependente do Ô, Estado. Pondé, mas aí Uma não... conta maior aí, do que pode pagar. Mas aí a frustração, é muito mais a frustração do que na época não pensou. Agora vai ter que na outra eleição pensar... Não, mas na propaganda eleitoral, eu lembro que ela destruiu, a propaganda da Dilma destruiu a da Marina, Com vocês vão comida, lembrar, tirando com a aquela comida. coisa dos pobres com prato de comida e os caras de paletó, Sim. com cara de banqueiro, destruindo. Quer dizer, na realidade, ela já sabia que o país estava quebrado, ela tinha dado o golpe mortal na economia, certo? Mas ela vendeu uma propaganda política identificando a Marina e depois o Aécio como aqueles que iam destruir a vida dos pobres. Uma vez eleita, chama alguém identificado com a agenda liberal, no sentido de que você tem que fazer um choque fiscal, você tem que parar o gasto, senão a gente vai pro saco. Fica pior ainda. Só que aí, logo depois da eleição, da propaganda, ela faz o que os inimigos iam fazer. Não é isso que eu quero dizer. O que a oposição ia fazer. Eles, né? como eles dizem. E aí, o que aconteceu? Ficou muito claro o golpe da propaganda política. Né? Ficou muito claro a ausência de credibilidade. E aí, o governo paralisado, de um lado, ela querendo implantar uma agenda que não é a dela, a agenda liberal do Levi, que não era dela. De outro lado, a base aqui degenerando, porque o partido lá, o PMDB... Não vende com bons olhos. O cheiro de sangue, né? É um partido que tem essa... Estou sentindo cheiro de degeneração aqui. Vou me afastar desse negócio. Esse barco vai afundar. Não, e o próprio E aí PT, acabou. né? Então, mas ou seja, nós não... E a Lava Jato, né? A Lava Jato Lava Jato. trazendo à tona a podridão. Uma Atlantis. Tudo bem, então, mas vamos pensar. Então foi um desastre. A Dilma lá, o segundo Lula, a Dilma, esse meio aí tá um desastre. E a gente não tem o que fazer. Por isso também que a gente tá assim. Falta um pouco de... Tô usando uma metáfora aqui, um eufemismo. Falta um pouco de opção, né? Quer dizer, a gente olha ao Por isso redor... que a gente tá assim, né? Então a gente tá no... não bem tá vendo deprê, uma luz, né? Não Tá- tem horizonte, é, porque... é. Agora é importante lembrar
em 92, né? Aqui os que não têm 15 anos vão lembrar, né? Em 92, quando teve o impeachment do Collor, por razões muito menores do que tudo que está rodando aí, assumiu o Itamar. Eu lembro bem do dia do escândalo, eu estava em Curitiba, por acaso, e assumiu o Itamar, e o Itamar também não despertava amores. Não. Né? Era uma coisa tipo assim, meu Deus, vai sair o Collor e vai assumir Aí o tinha Itamar. calcinha, o episódio da Cara, já calcinha. tinha história. E aí, vem o Fernando Henrique Cardoso, cria o Plano Real e salva o país. Quer dizer, né? Ou seja, a gente tem que entender também que talvez uma mudança do cenário que está aí, a gente não enxergue o horizonte, mas a mudança enquanto tal gere condições para aparecer algo de interessante. Olha, Pondé, foi muito legal o papo, hein? Ai, foi muito ótimo. bacana. Gente, é o seguinte, Obrigado. eu queria agradecer a presença do Pondé. O livro que ele está lançando chama-se Guia Politicamente Incorreto do Sexo. Tem em todas as livrarias, você pode comprar online, você pode comprar na livraria normal, que tem os livros lá e tal, não sei o quê. Como é que chama? É virtual e... E física, né? E física, exatamente. Física. Pondé, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, foi Valeu. um prazer estar aqui. Valeu. Pondé. Chegou o Valeu pela sua audiência. Muito claro. obrigado. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia nóis. aqui na PAN. Tudo de bom, tchau. Valeu. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Pânico no rádio.